Bem-vindo ao canal 1% a cada dia, onde cada mensagem te ajuda a crescer um pouco mais na fé e no relacionamento com Deus. Aqui acreditamos que a transformação espiritual acontece passo a passo, um dia de cada vez. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério, algo que todos os cristãos precisam entender: os 4 pecados que são imperdoáveis para Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus perdoa tudo, mas a Bíblia mostra que existem pecados tão graves que revelam uma rejeição completa à graça divina. Fica comigo até o final, porque o último pecado é o mais assustador e pode decidir o destino eterno de uma pessoa. O primeiro pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O primeiro pecado é imperdoável e é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que já pecaram contra o Espírito Santo, mas só o fato de você se sentir arrependido, você não pecou contra o Espírito Santo. E Jesus fala sobre isso em Mateus 12, 31 ao 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas dizer algo errado, é rejeitar conscientemente a ação do Espírito Santo de Deus. É saber o que é certo, sentir a presença divina e ainda assim decidir negar e zombar da verdade. É quando o coração se torna tão endurecido que já não há espaço para arrependimento, e sem arrependimento não existe perdão. É quando uma pessoa começa a julgar a Deus, começa a falar mal do Espírito Santo, e mesmo assim não se sente arrependida, não sente culpa. E se você já fez isso e se sente arrependido, fique tranquilo, porque você não pecou contra o Espírito Santo. E Marcos 3:29 diz assim: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. O segundo pecado é pecado para a morte. Em 1 João 5:16 está escrito: há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Esse pecado acontece quando a pessoa abandona totalmente o arrependimento. Ela sabe que é errado, mas já não sente culpa, nem desejo de mudar. É o estado que se afasta completamente de Deus e não quer voltar mais. O coração fica frio, endurecido e o Espírito Santo já não tem espaço para agir. E é por isso que João disse que esse tipo de pecado leva à morte espiritual, porque não há arrependimento e sem arrependimento não há perdão. Sabe aquela voz que fica no seu ouvido quando você faz alguma coisa errada? Que fica: você fez alguma coisa errada, você tem que mudar, você tem que melhorar. Isso é o Espírito Santo. E esse pecado, quando uma pessoa faz algo de errado, ela fez bastante esse pecado, que isso se torna algo normal. Ela não sente o arrependimento, ela não sente o desejo de mudar. Esse pecado não há perdão para Deus. Em Hebreus 10:26 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para o seu pecado. O terceiro pecado é apostasia, abandonar conscientemente a fé. O terceiro pecado é imperdoável e é a apostasia, ou seja, abandonar a fé conscientemente. Não estamos falando de quem se afasta por fraqueza e depois se arrepende. Estamos falando de quem conheceu a verdade, sentiu a presença de Deus e mesmo assim decide rejeitar tudo. Em Hebreus 6, do 4 ao 6, está escrito: é impossível renovar ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e caíram, crucificando novamente o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Esse texto é pesado, mas mostra uma realidade. Existe um ponto que a pessoa decide abandonar Deus de uma forma definitiva. Deus respeita a escolha dela, mesmo sabendo que isso leva à perdição. A apostasia, o rompimento completo com o Senhor, o afastamento consciente da salvação. E esse é o pecado de Satanás. Mesmo ele sabendo da graça de Jesus, mesmo que Jesus voltasse para salvar ele não aceitaria a graça, ele não se arrependeria, e é por isso que ele será condenado para toda a eternidade e morrerá definitivamente. O quarto pecado: morrer sem Cristo, o pecado final. O quarto pecado é o mais grave e o mais triste: morrer sem Cristo. Jesus disse em João 8:24:
Se não crerdes que sou, morrereis nos vossos pecados. Morrer sem arrependimento, se aceitar Jesus, é escolher viver eternamente separados de Deus. A morte sem Cristo é o pecado final, porque depois da morte não há mais oportunidade de arrependimento. Quando a gente morre, na Bíblia, relata que a morte é tipo um sono. Quando a gente está dormindo, a gente não tem a consciência do que está acontecendo na Terra. A gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. E Jesus compara a morte como um sono. Quando Lázaro morreu, se passou 4 dias. E Jesus foi lá e falou: Lázaro, acorde. E Lázaro levantou como se ele estivesse dormindo. E assim é a morte. E não tem mais arrependimento, porque você não está consciente. Você não tem a capacidade de pensar, de agir, pois você está morto, você morreu, você está sonhando. Então, quando você ainda está vivo, você pode se arrepender, você pode ter uma nova vida, você pode entregar todos os seus desejos, e que se for a vontade dele, ele irá te integrar, e que você também possa entregar o seu pecado a Deus, que ele vai te perdoar, porque ele é justo e misericordioso. Que você aceite sua cruz e renuncie seus pecados, pois o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Esses 4 pecados são um alerta, não para te condenar, mas para te despertar. Deus continua chamando, continua amando, e ele quer perdoar todo aquele que volta a ele com sinceridade. Se você sente o toque do Espírito Santo agora, não ignore, pois é o próprio Deus te chamando para se arrepender e começar de novo. Não espere mais um dia, porque a mudança começa a 1% a cada dia. Dê 1% a cada dia. Não comece achando que você já vai começar a subir 5 degraus. Comece subindo 1 degrau a cada dia, pois você vai ver a melhora na sua vida. Comece 1% a cada dia. Um passo de fé hoje pode transformar toda a sua eternidade. Jesus morreu por você, enquanto a vida é a esperança. Se essa mensagem falou com você, se inscreva aqui no canal 1% a cada dia. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e para sempre.